Oi, bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Domingo friozinho, né? Gostoso. Deus abençoe para nós. Vocês já pararam para pensar que neste período de vida que Deus te permitiu viver, quantas pessoas já passaram por sua vida e como eles te afetaram? A partir do verso 21 do capítulo 19 de Atos, nós vamos observar a participação de algumas pessoas de forma bem específica em suas ações na vida de Paulo. No verso 21, inicia afirmando: cumprida estas coisas. Que coisas são estas? Basta lembrarmos ou observarmos os versos de 1 a 18 no capítulo 19 e podemos ver que essas coisas são os ensinamentos que Paulo deu na escola de Éfeso, né? Escola que ele fundou, preparando discípulos para poderem ajudar e continuar a proclamação da palavra do Senhor. Quando ele observa que sua tarefa estava cumprida ali e que já tinha preparado alguns para a obra, ele resolve sair dali e retornar para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Mas seu desejo era ir para Roma e resolve enviar Timóteo e Erasto em seu lugar para a Macedônia. Enquanto ele se preparava ali para a viagem, ocorreu um fato que adiou por algum tempo a sua viagem. O verso 23 nos fala que houve um grande alvoroço por causa daqueles que eram do caminho. Este caminho era como eram chamados aqueles que seguiam a Jesus. As pessoas os discípulos de Jesus eram chamados os do caminho. Aí surge a nossa primeira personagem, Demétrio. Segundo o verso 24, ele era ourives e fabricava de prata nichos para Diana. Diana era uma das deusas dos Efésios, e os artífices obtinham muito lucro com a venda daqueles artefatos. Demétrio usa um artifício da ganância para convencer outras pessoas que eram da sua mesma profissão para combater aqueles que, segundo ele, dirigidos por Paulo, estava desencaminhando muitos dos seguidores da deusa Diana. Se ficasse somente nestas afirmações, possivelmente ele não teria tanto êxito em angariar muitos seguidores. Mas ele apela pelo emocional, para aquilo que as pessoas acreditavam. Observe o verso 27. Não apenas há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ele precisava ter mais apoio para poder mostrar que estava certo e que realmente Paulo estava corrompendo as pessoas. Olha, estamos sim perdendo, mas o mais importante não é nós, mas a deusa Diana. Argumento mais esfarrapado, não é mesmo? Pois vemos claramente que o interesse maior ali era o seu patrimônio e o seu lucro que estava sendo dilacerado. No verso 28, vemos que aquele argumento motivou muito mais a multidão e passaram a clamar: grande é a Diana dos Efésios, formando-se uma grande confusão, chegando até o teatro da cidade, expulsando dois amigos de Paulo do local, Gaio e Aristarco. Vemos que a ação de interesse das pessoas corrompendo uma multidão e cegamente agiram sem saber o que realmente estava acontecendo. Pode ser que algo dessa natureza pode ocorrer ao nosso redor e tentam nos influenciar a tomar decisões repentinas e que podemos futuramente nos arrepender. Devemos, antes de tomar uma decisão, buscar saber realmente o que está de trás de tudo. Quais são os verdadeiros interesses, se são coerentes e que podem refletir para o bem da comunidade em que vivemos. Pois depois de uma palavra dita ou um ato feito, é difícil voltar e consertar as coisas, não é mesmo? Agora surge outro grupo de pessoas. No verso 30 e 31, aparecem os discípulos e os asiarcas, que eram amigos de Paulo. Paulo, ao saber o que estava acontecendo, certamente ele quis deslocar para lá e debater com eles. Mas foi convencido por seus amigos para que lá não fosse. Pois, como diz o verso 32, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos.
Sabe aquele ditado? Maria vai com as outras? Era o que estava acontecendo com aquele povo. Viu alguns gritando e foram juntos, não querendo ser grosseiro, mas apenas arruaceiros, querendo aparecer. E Paulo ouve o conselho de seus amigos e se mantém afastado ali daquele local. Esta classe de pessoas pode surgir ao nosso lado neste momento. E temos que ter discernimento e saber escutar as pessoas antes de tomar as nossas decisões. Fora do verso 35 em diante, surge outro personagem que toma uma atitude e dá um fim naquela confusão. O escrivão da cidade. Ele gozava de autoridade diante de todos e, após ouvir, argumenta com grande sabedoria. Observe seus argumentos aí no verso 35. Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que é o de Júpiter? Ele fala, todos sabem que isso é mais do que notório e não pode ser contraditado. E estes homens, como vamos ver mais adiante, não falaram nada contra isso. Eles pregaram aquilo em que acreditam e não blasfemaram contra a deusa Diana. Portanto, acalme-se e não tomem decisões precipitadas, pois podemos correr o risco de que sejamos acusados de sedição. Certamente aquele escrivão, ele viu que havia apenas interesses pessoais de algumas pessoas que inflamavam as outras e afirma se eles tivessem alguma queixa, deveriam apresentar nas audiências com os procônsules. Estas três personagens, presentes aqui neste texto, também podem surgir ao nosso redor, seja para nos acusar, para nos aconselhar ou até nos defender. O que cabe a nós é termos discernimento para entender o contexto em que vivemos, para não tomarmos decisões que podem nos trazer constrangimento futuro e até nos levar ao erro. É isso que devemos pensar. Que essas três personagens nós possamos realmente observar, para que nós possamos tomar as nossas decisões com coerência e buscarmos estar alinhados naquilo que Deus quer para todos nós. Deus abençoe seu domingo, juntamente com sua família. Eu vou ficar aqui, tomando meu cafezinho, preparando mais um texto. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.